Marcos 12, versículos 30 e 31, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Amém? Perguntaram para Jesus o que deveríamos fazer para herdar a vida eterna. E Jesus, na sua extrema capacidade de comunicação, de síntese, ele reúne toda a Bíblia em apenas 2 versículos. Ele reúne todas as nossas responsabilidades como cristãos em apenas 2 versículos. Ele nos dá a oportunidade de, em apenas 2 versículos, nós entendermos o que Ele espera de nós como cristãos, para que nós possamos então herdar essa vida eterna. A nossa existência como seres humanos, queridos, ela está fundamentada em 3 dimensões de relacionamento. O cristão, o ser humano, antes de falar sobre o cristão em si, o ser humano, ele foi criado para viver em comunhão. Primeiro com Deus, quando a Bíblia diz que todos os dias no final da tarde, depois de ter criado Adão, a Bíblia diz que Deus descia e ele vinha para o jardim, e ali ele tinha comunhão com Adão, todas as tardes. Depois a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, e aí então fez a mulher. E aí eles tiveram filhos, e veio então a descendência humana, para que o homem não vivesse só. Quando Deus cria a mulher, diz que Deus olhou e viu que não era bom que o homem vivesse só. Então nós somos seres que fomos criados para vivermos em comunhão, seres sociais, para vivermos em sociedade, para nos relacionarmos. Imagine você morrer todo mundo e você ficar sozinho sobre a terra. Imagine aí. Imagine que alegria todo dia você acordar pela manhã e saber que não vai encontrar ninguém. Uma vida maravilhosa, né? As lojas, as bolsas para as mulheres, tudo à disposição. Imagine uma loja de bolsa só para você, sem o risco de você encontrar ninguém com um igual. Imagine. Sapatos, então, não teria graça. Até porque dizem as pesquisas, né, que a mulher ela se veste para outra mulher, né? Não é nem para ela mesma. Então imagine se não tiver uma outra mulher para olhar e achar você bonita, né? Imagine se não tiver ninguém para ver a roupa que você vestiu. Nós somos criados para vivermos em comunhão. Nós temos a necessidade um do outro para nós podermos ser felizes. Sabia disso? Nós precisamos da existência do outro para sermos felizes. Nós precisamos desse relacionamento, muitas vezes conturbado, mas que sem ele a nossa vida não teria sentido. Até daquele irmão que nós achamos que não gostamos, até daquele irmão que nós temos maior dificuldade de conviver, de nos relacionarmos, mas ele é importante na nossa existência. Ele tem um papel fundamental na nossa felicidade. A nossa existência como seres humanos, ela está fundamentada em 3 dimensões de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos e o nosso relacionamento com o próximo. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele resumiu todos os mandamentos em um só, e ele nos dá aqui o caminho para que a gente possa então desfrutar da vida eterna. Só que quando a Bíblia se refere à vida eterna, ela não está se referindo exclusivamente
vida eterna, o conceito de vida eterna, é uma vida, é uma qualidade de vida superior. Superior não financeiramente, superior não no sentido de que você é melhor do que alguém, mas uma qualidade de vida interior que é superior à vida proporcionada pelo mundo, pelos prazeres do mundo. A vida eterna, ela não começa quando você morre. A vida eterna, ela começa aqui. Tem algumas pessoas que dizem que o inferno é aqui, né? Mas eu diria que nós já podemos desfrutar, nós já podemos começar a desfrutar, sabe, um pouquinho do céu da vida eterna aqui nessa vida. O conceito de vida eterna envolve essa vida que nós começamos a viver a partir do momento que nós passamos a viver com Cristo e para Cristo. Essa vida de alegria, de gozo, de felicidade, sabe, esse prazer de viver, independente das circunstâncias, essa qualidade de vida interior que nós não conseguimos explicar. Isso é vida eterna. A vida eterna, ela começa a partir do momento que nós passamos a viver com Deus, que nós passamos a desfrutar de uma vida que em outro lugar nenhum nós poderíamos desfrutar. Nós encontramos a felicidade, o sentido para a nossa existência humana, quando nós encontramos o caminho de volta. O caminho de volta. Quando nós encontramos o caminho de volta para Deus, quando nós encontramos o caminho de volta para nós mesmos, e quando nós encontramos o caminho de volta para o nosso próximo. A palavra religião, no original, no latim, é religare, que significa justamente isso, religar algo que um dia já foi ligado. Religar o homem a Deus, religar o homem a si mesmo, e religar o homem ao seu próximo. Esse é o verdadeiro sentido da palavra religião, e não um conjunto de regras a ser seguido. Nós encontramos a felicidade quando nós encontramos esse caminho de volta, né? O objetivo da religião é esse, levar o caminho de volta. Essa é a experiência da redenção. Essa é a experiência da redenção. Quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, quando que nós fomos comprados por um alto preço, nós somos comprados por alguém que um dia nos teve, nós somos comprados de volta. É por isso que diz que nós pertencemos a Deus duas vezes. Eu já contei essa história desse garoto algumas vezes, mas diz que tem um garoto, havia um garoto que ele tinha um brinquedo que ele tinha feito, ele mesmo fez com as suas próprias mãos, um barquinho. E um dia ele brincando nas águas próximas à sua casa, a correnteza levou aquele barquinho e ele ficou desesperado. E ele então traçou um plano que ele queria aquele barquinho de volta, e o pai tentou convencê-lo a todo custo de que não valeria a pena tanto sacrifício, ele poderia comprar um outro brinquedo, mas ele não, ele queria o barquinho dele de volta, e ele traçou um plano e de levar o seu pai nas cidades vizinhas para tentar encontrar o seu barquinho de volta. E um dia eles chegaram numa cidade e ele viu o seu barquinho lá na vitrine de uma loja de brinquedos usados. E ele então foi lá com o seu pai comprou o barquinho. E quando ele pegou, ele apertou no peito, ele disse: agora tu é meu duas vezes. Uma porque eu te fiz e outra porque eu te comprei. É esse processo que nós passamos nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Deus primeiro porque Ele nos fez com suas próprias mãos. A Bíblia diz que Ele criou o ser humano com as próprias mãos. E depois da experiência com o pecado, depois da desobediência, Ele pagou um alto preço para nos ter de volta, quando Ele deu a vida do seu Filho na cruz, a nossa redenção. Nós fomos redimidos, o preço por nós, pela nossa liberdade foi pago. E nós encontramos a verdadeira felicidade quando nós encontramos esse caminho de volta para Deus, esse caminho de volta para nós mesmos, e esse caminho de volta para o nosso próximo.
Somente quando nós integramos essas três dimensões de relacionamentos é que nós passamos então a desfrutar da liberdade, da plenitude de vida que Deus tem para nós, sabe? A unidade, a plenitude de quem nós podemos ser em Cristo. Somente quando nós experimentamos a reconciliação nesses três níveis de relacionamento é que nós podemos então ser tudo aquilo que nós podemos ser em Cristo. Enquanto uma dessas dimensões não estiver restaurada, enquanto uma dessas dimensões não estiver conectada, nós não podemos viver a plenitude da vida cristã. Sempre vai faltar algo. Você pode de repente ter esse caminho de volta para Deus, mas a sua comunhão com o seu irmão está quebrada. Você não vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Você pode de repente estar vivendo uma espiritualidade com Deus, você está vivendo uma relação boa com os seus irmãos, mas se você não estiver bem com você mesmo, você não vai viver a plenitude de Deus para a sua vida. Vai faltar algo. Vai faltar algo. Então é necessário que esses três níveis de relacionamento estejam restaurados. A nossa relação com Deus, a nossa relação com nós mesmos, até porque a nossa relação com o nosso próximo depende da nossa relação com nós mesmos. Por isso que Jesus disse aqui nesse texto, ele diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos os nossos problemas interiores resolvidos, se nós não tivermos as nossas carências supridas, se nós não tivermos as nossas feridas saradas, nós nunca vamos conseguir amar o nosso próximo como nós devemos amar. E para que nossas feridas sejam saradas, para que as nossas carências sejam supridas, é necessário o restabelecimento dessa relação com Deus. Se eu não tiver o meu relacionamento com Deus restaurado, eu não vou me relacionar bem comigo mesmo, porque há carências, há feridas que só Deus pode tratar, que só Deus pode suprir. E aí Deus, eu sou suprido, eu sou curado, eu sou tratado, eu sou restaurado, e como fruto disso, do que Deus faz na minha vida, isso vai refletir no meu relacionamento com o meu irmão. E aí eu vou viver a plenitude de Deus na minha vida. A qualidade de vida, ela vai estar comprometida se uma dessas três dimensões estiver comprometida. Eu nem diria se você estiver bem com Deus e não estiver bem com o seu irmão, porque isso nem é possível. Porque lá em João, Jesus disse assim: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? E tem muita gente enganada, achando que está bem com Deus, enquanto está mal com o seu irmão. É impossível, querido. É impossível. Essas três dimensões, elas estão interligadas. E você não vai desfrutar a felicidade, o prazer da vida, a vida em abundância que Cristo disse que veio trazer para nós. Você não vai desfrutar dessa vida em abundância enquanto essas três dimensões de relacionamento não forem restauradas na sua vida. Seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com você mesmo, que depende do seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com o seu próximo, que depende do seu relacionamento com você mesmo. Você percebe como estão interligadas? E tudo começa em Deus. Tudo começa na restauração do meu relacionamento com Deus, que um dia foi perdido. Tudo começa no processo quando eu sou religado a Deus, quando eu sou religado à fonte, que é Jesus. Ele disse: eu sou a fonte. E enquanto você não decidir crer em Deus, enquanto você não decidir amar você e ao seu próximo, vai faltar algo na sua vida. E aí muitas pessoas têm aquela pergunta: poxa, mas o que está faltando? O que está faltando?
eu queria abordar com você 3 princípios que podem nos ajudar a integrar essas 3 dimensões que geralmente estão fragmentadas, que dificilmente estão conectadas e funcionando de maneira harmoniosa e gerando em nós assim essa alegria de viver, que nós muitas vezes buscamos nas drogas, muitas vezes buscamos no sexo, muitas vezes buscamos no dinheiro, no poder, sabe, essa sensação, essa alegria, esse prazer que nunca é saciado, nós encontramos quando nós temos essas 3 dimensões de relacionamento restaurado na nossa vida. O primeiro princípio é o da revelação. A revelação de Deus é o primeiro princípio que nos leva ao caminho de volta. Porque a fé, querido, a fé, ela não nasce conosco. A fé é um presente de Deus para nós. Para que eu e você um dia pudéssemos crer em Deus, foi necessário que primeiro Ele decidiu se revelar a mim e a você. Ele escolheu se revelar quem Ele é. É claro que a decisão de crer ou não é nossa, mas eu só passo a ter a escolha, a opção de crer, quando Deus decide se revelar a mim e a você. Quando Ele decide se revelar quem Ele é, um Deus amoroso, um Deus poderoso, quando Ele permite que nós passemos a conhecê-lo, e aí nós passamos a ter a oportunidade de crer nele. Então tudo começa com a revelação de Deus para nós, através da sua palavra. É por isso que nós nunca poderemos dizer que nós somos merecedores de algo, ou que nós merecemos algo, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque um dia Deus, na sua soberania, Ele decidiu se revelar a mim e a você. E quando Ele se revela, quando nós temos a oportunidade de conhecê-lo, aí nós temos a oportunidade de crer nele. E aí quando nós cremos, nós temos a nossa vida restaurada, a nossa vida transformada, a nossa salvação, a nossa vida eterna. Mas tudo começou quando Ele decidiu se revelar a mim e a você, por amor a nós. Esse é o primeiro princípio, para que essas 3 dimensões sejam restauradas. Por meio dessa revelação do seu infinito amor, é que nós nos convertemos a Ele. Quem aqui teria se convertido a Cristo se Deus não tivesse se revelado a nós? Como que você vai seguir algo que você não conhece? Como que você vai crer em algo que você não conhece, que você nunca ouviu falar? E eu quero que você entenda que o primeiro princípio está em Deus. Se Ele não tivesse decidido se revelar a mim e a você através do seu Filho Jesus Cristo, através da sua palavra, nós jamais teríamos tido a oportunidade de crer nele. E se nós não tivéssemos tido a oportunidade de crer nele, jamais poderíamos experimentar tudo que temos experimentado nele na nossa vida. O segundo princípio é o afeto. Deus, Ele se revela a nós como um grande Deus, como um Deus poderoso, é verdade. E como esse Deus poderoso, que está acima de todas as coisas, que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, é natural que nós tenhamos uma atitude de temer a Deus. Porque Deus, Ele se apresenta como o Deus, Ele se revela como esse Deus todo-poderoso, um Deus que o vento, que o mar lhe obedece, um Deus que abre o mar, o povo passar seco, esse Deus forte. E isso é natural que cause em nosso coração um temor. Mas esse mesmo Deus, Ele também se revela como um Deus cheio de misericórdia, de amor e de compaixão. E da mesma maneira que esse grande poder de Deus, é natural que gere em nós um temor, esse grande amor de Deus, é natural que Ele gere em nós também esse sentimento de gratidão. É natural que gere em nós, quando Ele se revela como um Deus cheio
de amor, cheio de misericórdia. Amá-lo e nos abrir para Ele seria também uma resposta natural e necessária. Da mesma maneira que o temor é natural e necessário quando Deus se revela poderoso, se entregar a Ele, entregar a nossa vida para Ele, é uma atitude natural e necessária também, a partir do momento que Ele se revela a nós como um Deus amoroso, gracioso, misericordioso e que nos ama acima de todas as coisas. As coisas eram para ser na mesma proporção, mas infelizmente muitos temem um Deus todo-poderoso. Tem muita gente que foca no poder de Deus. Tem muita gente que teme o Deus todo-poderoso, que crê que Deus pode fazer milagres, pode fazer grandes coisas, mas poucos são aqueles que creem nesse Deus amoroso e como fruto dessa fé nesse Deus amoroso, nesse amor, entregam as suas vidas nas mãos desse Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus, sabia disso? Tem gente que tem medo de Deus, porque ele só consegue enxergar esse Deus poderoso. Sabe a imagem daquele Deus que está ali olhando, esperando que alguém erre para descer o chicote? Essa é a visão que muitos têm. Esse Deus carrasco. Não, é Deus. Mas não tem a visão desse Deus amoroso, que Ele está ali. Deus não está torcendo para que você erre para te castigar. Deus está torcendo, fazendo de tudo para que você não erre, para Ele não te ver sofrer. Quando nós temos essa visão do Deus amoroso, do Deus gracioso, do Deus misericordioso, não existe outra atitude a ser tomada a não ser entregar nossa vida nas mãos dele e deixar Ele conduzir a nossa vida. Temor sem amor vira medo, e amor sem temor vira libertinagem. É necessário sim, é natural a gente ter um temor a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, mas é necessário também nós compreendermos que Ele é um Deus que nos ama. E quando nós conseguimos o equilíbrio, essa tensão entre o temor e o amor, é que cria em nós o que nós chamamos de reverência, que é a atitude correta diante de Deus. Não é o medo sem o amor, não é o temor sem o amor que vira medo, e não é o amor sem o temor que vira libertinagem. Porque se você não temê-lo como um Deus poderoso também, você vai viver uma vida desregrada. O temor com o amor gera no nosso coração um sentimento novo, que é um sentimento de reverência. Sabe, um sentimento que gera um misto de distância pelo temor que nós temos de Deus, de nos mantermos distantes, mas também um misto que gera em nós um sentimento de proximidade por conta do amor que nós sabemos que Ele tem por nós. Um misto de respeito por causa do temor, mas de intimidade por causa do amor. Isso é a reverência. Nós tememos um Deus, mas nós não temos medo dele, porque quando nós temos medo, a tendência é que nós nos afastamos dele. Mas quando nós tememos a ele, respeitamos, mas ao mesmo tempo entendemos o quanto ele nos ama, nós nos aproximamos dele. O temor com amor, ele nos leva a nos aproximarmos de Deus, mas não nos aproximarmos de qualquer jeito. Com temor, sabendo que Ele é um Deus todo-poderoso, mas com amor, sabendo que Ele também nos ama, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus gracioso, que Ele é um Deus que perdoa, que Ele é um Deus que dá uma segunda chance, que Ele é um Deus que restaura, que Ele é um Deus que muda. O medo nos afasta de Deus, o temor com amor nos aproxima numa posição de reverência, de quebrantamento, de humildade acima de tudo.
E aí nós podemos ter essa relação restaurada com Ele. É daí que nasce a comunhão cristã. É daí que nasce a comunhão cristã. Não existe comunhão cristã se essas três dimensões não estiverem presentes. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo, não existe comunhão cristã. A koinonia que a Bíblia define é essa comunhão que gira em torno dessas três dimensões. E aí nós temos como terceiro princípio e último a disciplina espiritual. A prática das disciplinas espirituais, e aí eu trato como disciplinas espirituais a oração, a meditação bíblica, o jejum, o congregar, o fazer parte do corpo de Cristo. Então a prática dessas disciplinas espirituais é o processo por meio do qual nós vamos adquirir autoridade sobre nós mesmos. Nós vamos adquirir autoridade. Nós vamos adquirir uma das virtudes que mais nos desafiam nos dias de hoje, nos tempos modernos, que é o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque não adianta nada eu ter a revelação de Deus, mas se eu não tiver o poder e a autoridade para seguir e para viver aquelas convicções que eu recebi através da revelação de Deus. Quantas pessoas hoje que conhecem a vontade de Deus, sabem qual é a vontade de Deus, mas não conseguem viver a vontade de Deus, porque não tem domínio sobre si mesmo. E o domínio próprio, que é, como eu falei anteriormente, é uma das virtudes que mais nos desafia no mundo moderno. É o processo por meio do qual nós adquirimos essa autoridade sobre nós mesmos, a partir da revelação que nós recebemos de Deus. Deus nos revela qual é a sua vontade para a nossa vida. Deus nos revela o que Ele quer que nós sejamos. Deus nos revela como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, com nós mesmos e com o nosso próximo. E através das disciplinas espirituais, através da prática da disciplina espiritual, nós conseguimos viver aquilo que nos é revelado em Cristo através da palavra. Esse é o terceiro princípio. Sem a prática das disciplinas espirituais, nós nunca conseguiremos, por exemplo, resistir às paixões do mundo. Nunca. Você vai perder sempre. Sem a disciplina, sem a prática das disciplinas espirituais, nós perdemos a nossa integridade. Ou seja, o nosso ser passa a existir de maneira desintegrada. O nosso corpo, as nossas emoções, a nossa razão, a nossa vontade, a nossa sexualidade, tudo aquilo que os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles passam a existir de maneira individual, de maneira desintegrada, sem harmonia nenhuma. Porque o pecado ele faz isso, o pecado ele desestrutura, ele desorganiza a nossa natureza humana. As coisas passam a funcionar sem ser da maneira que eram para funcionar. A prática das disciplinas espirituais colocam em ordem o nosso interior. E como consequência colocam em ordem o nosso exterior. O maior erro do ser humano é querer organizar o exterior sem o interior estar organizado. Você nunca vai conseguir viver aquilo que ainda você não vive internamente. Você nunca vai conseguir ser externamente aquilo que você ainda não é no seu interior. E o caminho para se tornar uma pessoa diferente, para se tornar aquilo que Deus revelou, são as práticas, é a prática das disciplinas espirituais. A vida de oração, de jejum, de meditação da palavra e, como a Neide falou, de congregar, de comunhão com a igreja de Cristo. Eu e você precisamos desse calor humano. Eu e você precisamos da presença um do outro na nossa vida, para sermos felizes, para vivermos a plenitude de Deus na nossa vida. As disciplinas espirituais, elas reordenam a nossa vida interior e elas reintegram essas três dimensões: a minha vida com Deus, a minha vida comigo mesmo e a minha vida com o meu próximo. E aí nós passamos a viver aquela liberdade que lá em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Queridos, a revelação de Deus para nós, o temor a Ele e o amor por Ele que é gerado em nós a conhecê-lo, eu queria que você entendesse muito bem esse processo. Deus se revela a nós passamos a conhecê-lo, e quando nós o conhecemos como um Deus poderoso, que merece sim o nosso temor, o nosso respeito, mas nós o conhecemos também como um Deus amoroso, misericordioso, gracioso, perdoador. Isso também gera um amor no nosso coração, e aí nós nos aproximamos dele, e nós passamos então a desenvolver, a viver as práticas da disciplina espiritual na nossa vida, e aí nós vamos ser pessoas completas, felizes, bem-aventurados, que é o termo que a Bíblia diz para descrever a felicidade. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que recebe a revelação de Deus, que teme e que ama o Senhor, e que tem uma vida pautada na oração, na meditação bíblica, no jejum e na comunhão com a igreja. Tanta gente buscando a felicidade no dinheiro, na projeção social, em tantas outras coisas que você conhece assim como eu, porque eu também já busquei lá. Talvez você já tenha buscado, talvez alguns ainda estejam buscando. Tem gente que acha que a felicidade vai chegar quando a faculdade for terminada, aí depois acha que não chega, aí acha que é quando arrumar um emprego, passar num concurso, não chega, aí acha que é quando ganhar muito dinheiro, o dinheiro chega e ela não aparece, aí eles já não sabem mais. Muitos se desesperam, tiram sua própria vida, porque acham que não tem onde encontrá-la, que ela não existe, que essa felicidade não existe, que essa alegria não existe, mas ela existe, e ela está em Cristo, ela está em Deus, ela está na sua palavra, ela está na vida com Deus, ela está na vida com os irmãos. É essa bem-aventurança, esse termo bem-aventurado que Deus usa para nos descrever essa felicidade. E tudo começa com a revelação que nós recebemos de Deus, de quem Ele é. E a partir do momento que nós conhecemos quem Deus é, nós temos a oportunidade de decidirmos, de crer ou não crer que Deus é aquilo que Ele se revela ser para nós. E quando nós decidimos crer que Ele é verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, quando nós decidimos crer que Ele é verdadeiramente aquilo que Ele se revela, aí você vai experimentar a vida abundante que Deus tem para você. Aí você vai entender o que é vida eterna. Esse texto de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo. Jesus responde quando alguém pergunta para ele: mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Eu queria parafrasear essa pergunta dizendo: hoje nós poderíamos perguntar para Deus: Senhor, o que nós podemos fazer para sermos felizes verdadeiramente? Senhor, o que nós precisamos fazer para me sair dessa depressão, que é o mal do século? Senhor, o que eu preciso fazer para mim não viver tão angustiado, tão preocupado? Senhor, o que eu preciso fazer para mim ser livre dessa opressão do mundo, sabe, da sociedade? Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz, simplesmente? Deus dizia para você hoje à noite: creia naquilo que eu tenho me revelado a você. Tema a mim e me ame. Se aproxime de mim e decida viver a vida pautada na prática das disciplinas espirituais. E você vai encontrar o que você nunca encontrou em lugar nenhum. Esse é o desafio de Deus para você. Deus, Ele se revela a nós, Ele se revelou a nós, a toda a humanidade, através do seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos crer nele. Crer ou não naquilo que Ele se revela a nós é uma decisão nossa. Uma decisão minha, é uma decisão sua. Se você não quiser crer, não tem problema nenhum.
Mas se você crê que Ele é aquilo que Ele diz que é, você vai desfrutar de algo maravilhoso na sua vida.